Por que um date consigo mesma? Primeira coisa que você vai precisar: uma caneta ou um lápis, um caderno. Eu vou deixar aqui algumas perguntas que eu criei para compartilhar com vocês. A ideia é que isso se torne um compromisso mensal, que você pode colocar ou no início do mês ou no final do mês, porque eu acho que são datas chaves para você fazer uma autoanálise, para você conseguir olhar não o ano inteiro, mas o mês que se passou. Porque fica muito difícil você elaborar metas, objetivos, tendo que olhar às vezes para um grande nível de informações e dados. Quando você tem uma amostra menor, fica muito mais fácil. E eu tive essa ideia porque eu vi alguém colocando no Instagram. Então aqui também é um momento da gente entender que quando a gente está bem interessado e bem afunilado ali no nosso algoritmo, a gente consegue resgatar informações bem legais, coisinhas assim pra gente tentar. Então eu fui e marquei na minha agenda, coloquei que hoje seria um date comigo mesma. Só que eu queria ter saído e ido para algum lugar. Acabou que a minha agenda de trabalho não deixou. Eu pensei, vou deixar para outro dia? Não, vou ajustar em casa. O bom de ter o meu espaço, de conseguir me organizar no meu cantinho. E você que às vezes mora com outras pessoas, às vezes você consegue encontrar uma frestinha de tempo, ou até mesmo se você não conseguir encontrar, saia, né? Eu acho que é uma boa opção. Ou faça o seu momento, né? Às vezes vai ser assistindo um filme, às vezes vai ser escutando uma música. É importante que em algum momento você pare para fazer, né? E responder aqui as perguntas. Pois bem, eu fiz um jantarzinho especial para mim. Um bacalhauzinho, um cuscuz, que eu sou bem nordestina, e uma coquinha zero, porque tô merecendo. E antes de mais nada, já curte esse vídeo, para que o YouTube entenda, tá? Que você gosta desse tipo de conteúdo, porque a gente sabe que quanto mais a gente curte aqui, quanto mais joinhas, quanto mais comentários vocês também quiserem colocar aqui, melhor para que eu consiga fazer conteúdos desse nível nos próximos vídeos. Eu separei aqui 6 perguntas. Eu acho que 6 perguntas são excelentes. Às vezes a gente começa a querer colocar um monte de pergunta, tentar fazer várias coisas, e aí fica um monte de coisa que não vai te levar a nada. Acho que temos que ser assertivos. Enquanto a minha comida esfria ali, eu ainda vou colocar. Eu coloquei aqui a primeira pergunta, que foi: o que esse mês de agosto me mostrou? E eu vou respondendo junto com vocês. Acho que a ideia também é isso, a gente fazer aqui no ao vivo, né? A gente fazer nesse momento enquanto você tá assistindo. Agosto, pra mim, foi um mês intenso, apesar que eu senti que passou rápido. Já perceberam que agosto geralmente tem uma fama que é super demorado e tal, mas desde o ano passado e esse eu tenho sentido que agosto tem tido um tempo, sim, de duração normal. Mas tô falando da minha impressão, é claro. Então, agosto, pra mim, foi um mês que ele passou muito rápido. Foi um mês que, assim, muita coisa aconteceu, mas foi um mês intenso, foi um mês carregado. Então, quando eu penso, o que esse mês de agosto me mostrou que eu tenho que ter uma administração melhor do meu tempo. Porque eu acho que eu não gerei tão bem o meu tempo, eu não aproveitei tão bem quanto eu gostaria. Acredito até que essa sensação de rapidez venha disso. Porque quando eu sinto que eu aproveito bem o meu tempo, eu não tenho essa sensação de escoamento entre os dedos. Lembra quando a gente era criança? E aí o tempo às vezes não passava. A gente falava assim, nossa, um dia durava muito. Porque a gente aproveitava, a gente sempre tinha alguma coisa para fazer, a gente estava exaltando a nossa criatividade. Então essa é a primeira pergunta. E eu vou buscar aqui o meu jantar, porque já me deu uma fome. E falei que é date comigo mesma, então eu vou comer aqui, vou responder. Sintam-se em casa, porque vocês estão. Confesso que eu tenho um hábito, gente. Eu gosto de colocar sempre a refeição numa louça bonita. Porque eu acho que a gente muitas vezes guarda o que a gente tem de bonito pros outros, né? Pois na minha casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar uma regra de que, assim, eu sempre vou usar as coisas bonitas, não somente as visitas. Quando eu morava com a minha mãe, ela tinha muito disso, né? De, não, bonita é pra visita, a gente guarda as taças, a gente guarda o prato. Pois hoje em dia eu até modifiquei a cabeça dela, ela já nem pensa mais assim. E eu adoro uma loucinha. Inclusive essa aqui eu comprei na Veste Casa. Acho que não sei se Veste Casa tem em todo o país, mas aqui em São Paulo tem uma que é a Mega da Veste Casa, que geralmente tem umas coisinhas bem legais. Eu fiz um cuscuzinho e um bacalhauzinho desfiado com leite de coco, que pra mim super casa. E aí com a minha coquinha zero, não quero mais nada. Não tem como esse date comigo não ser legal. E eu acho que essa é a ideia também, a gente brincar em ter esses momentos.
Porque se você tiver que parar e concentrar 10, 15 minutos do seu tempo para fazer uma tarefa do trabalho, você vai fazer, sabe? Se você tiver que resolver alguma pipa de alguém, você vai resolver. Então, por que não tirar um tempo para você? Quando eu atendo, né, os meus pacientes, ainda mais as mulheres, eu sempre percebo um determinado padrão, que a mulher ela tem uma tendência a se doar muito para os outros, mas não doar para si. E quando você dá 100% para o outro, você fica o quê? Zerado, isso mesmo. Vamos lá agora para a segunda pergunta. Qual o melhor hábito que eu ativei? Olha, essa pergunta, eu acho que o melhor hábito que eu fiz foi de começar a anotar todas as coisas que eu faço no dia. É um hábito novo, é algo que eu tô tentando para realmente ver o que eu produzo e o que eu faço. Sabe quando você fica com aquela sensação de que você não tá fazendo nunca nada? Muitas vezes a gente tá fazendo um monte de coisa, mas a gente tem esse hábito de criar metas, sendo que a gente sempre tem coisas para fazer. Então, nessa ideia, no final do dia eu venho e eu anoto na ordem que eu quiser tudo que eu fiz. O importante é eu conseguir colocar. Então, provavelmente, depois eu vou colocar como última atividade, fiz jantar, fiz um vídeo do de date comigo mesma. Isso vai estar ali na minha lista. Um outro que eu voltei a ativar, mas eu quero ativar um pouco mais, é o exercício físico. Vou falar pra vocês. É um estilo de vida, né? A gente se exercitar e tal. Eu ainda estou me encontrando nesse estilo de vida. Entretanto, não vou falar que é fácil. Quando eu consigo ir, ok, mas eu tenho que organizar o dia e a batata. Se eu não for pela manhã, acabou. Porque eu não gosto e assim, e a minha agenda de atendimentos à noite, à tarde, já é muito mais cheia do que pela manhã. Então assim, o meu horário é o da manhã. Terceira pergunta. Quais são as 3 coisas que eu quero fazer em setembro? Um mês que antecede o meu aniversário. Gente, deixa eu provar esse bacalhauzinho. E eu fiz com leite de coco. Esse é aqueles que já vem salgado, mas eu coloco um pouquinho de alho e tal. Dou aquela temperada, como boa nordestina que sou. Não falta um cominho na minha casa. Tá muito bom. Então eu tava com poucos ingredientes. Então eu fiz com leite de coco, azeitona, tomate. Coloquei orégano, coloquei uns temperinhos secos que eu gosto. E fiz o cuscuz, gente. Porque não deu tempo de ir no mercado. Mas tá com uma cara tão bonitinha que a câmera não vai registrar. E o cuscuz salva. Mas o que eu quero fazer em setembro? Setembro, eu quero viajar. Eu tenho uma viagem marcada, mas assim, quando eu falo quero viajar, eu quero curtir a viagem. Então eu quero desapegar um pouco do trabalho dessa viagem que eu vou fazer. Quero aproveitar, quem sabe, né? Eu grave algumas coisas, mas não uma coisa de produzir, mas realmente pra clicar, mostrar um pouco. E eu quero... Então é essa. Vou até anotar aqui. Eu quero curtir a minha viagem tranquilamente. O que vocês querem aí fazer em setembro? O que você tá pensando em fazer em setembro? Quero fazer uma mudança, olha, mas eu quero uma mudança física, né? Tô com planos aí com a minha família, a gente quer fazer uma mudança de CEP, quero ver se vai dar certo. Então eu quero que aconteça em setembro. E é bom quando a gente escreve, a gente ser o mais exato possível, porque é uma maneira do nosso subconsciente nos cobrar isso, da gente se encaminhar para isso. Porque quando você escreve uma coisa muito ampla, por exemplo, quero emagrecer. Fala quanto você quer emagrecer, como você quer emagrecer, porque é mais fácil da sua mente cultivar também esse objetivo com você. Mas aqui não é nem tanto objetivo, é coisas que você quer, porque a gente também tem que ativar esse lado desejoso, né, que a gente tem. Então eu quero curtir a minha viagem, quero uma mudança de CEP, não no meu apartamento, porque, né, gosto muito, moro há pouco tempo aqui, quero curtir ainda, mas pra minha família quero essa mudança de CEP. E quero decorar meu escritório. Por quê? Eu tô com uma parede no escritório que tá assim, sem nada, que nem essa aqui. É porque essa aqui eu não quero que tenha nada mesmo. Mas a do escritório, ela tá precisando de decoração. E eu quero garimpar itens bem brasileiros, bem psicóloga, consultório de psicologia, mas com alma, com cor. Então, quero decorar a parede do consultório. Uma boa, né? Eu adoro decoração, adoro.
Vou falar pra vocês, teve uma época que eu tava viciada realmente naqueles... Um hiperfoco imenso. Naqueles vídeos de arquiteta. Fui na Casa Cor esse ano. Gente, eu arrasei nesse bacalhau. Quarta pergunta. Qual hábito eu quero ativar com mais energia em setembro? Que hábito que eu quero ativar com mais energia? Por isso que é bom a gente falar, porque a gente começa a visualizar as coisas. Acordar cedo. Quanto eu quero, mas assim, eu não quero 5 da manhã, eu acho um exagero, não preciso disso tanto. Eu quero acordar às 6h30. Só que para isso eu preciso ir dormir minimamente 11h30 da noite. Mas não deveria ser mais cedo? Gente, 11h30 super funciona para mim. Então, 11h30, 11 horas é um horário legal. Então, acordar às 6h30 vai me dar espaço para ir fazer minha atividade física, começar o dia bem, fazer o meu pilates. Inclusive, estou pensando até em fazer umas aulinhas de beach tênis. Mas ainda é algo que está no possível, no idealizado. Não vou nem trazer aqui. Mas a academia e o pilates é algo que existe na minha rotina. Então, um hábito que eu quero ativar é o acordar cedo. Me conta aqui nos comentários, você é do time que acorda cedo, você gosta de acordar tarde, o que funciona para você? Quinta pergunta. Quais os melhores momentos de agosto? Tudo bem que agosto ainda não finalizou, mas eu vou fazer esse corte até aqui. Primeiro, aniversário da minha irmã Leonina Tainara, 4 de agosto, é sempre uma data especial. Ela ama aniversário. Sabe aquela pessoa que ela se empolga, ela vive o aniversário? É ela. Então, assim, eu sempre gosto de comprar presente, de fazer uma coisinha, porque nenhum aniversário deve passar em branco. Tem gente que não gosta de aniversário, eu sei. Talvez você que esteja aí me vendo do outro lado fale, eu não gosto de comemorar meu aniversário. Eu acho que você ainda não encontrou a maneira de comemorar, é isso. Porque é o dia da sua existência. E eu acho que só o fato de estarmos vivos aqui já é um baita presente. Eu acho que 4 de agosto, aniversário da minha irmã. O Dia dos Pais foi ótimo. Me dou bem com meu pai. Me dou melhor com a minha mãe, mas o Dia dos Pais foi bem legal. A gente comeu caranguejo, amo caranguejo. Eu que preparei. Tem uma peixaria aqui em Osasco, incrível. E teve uma festa que eu fui com as minhas amigas. Não foi tudo que eu achei que seria, mas o fato da gente ter conseguido se unir para se encontrar, vou colocar que foi uma festa anos 2000. Sabe? Festa para 30 mais. Tinha até lugar para sentar, então eu gostei. Mas não achei... Eu achei a playlist legal, né? Tinha muita diversidade, mas eu achei uma festa muito cara. Gente, uma pizza Seara que se esquenta no micro-ondas, uma fatia R$28. São Paulo também às vezes se passa, né? Se passa aqui as coisas. Então, festa 30 mais, eu acho que foram, sem colocar top 3... E encontros, não, tem mais. Esse mês eu coloquei como meta encontrar mais as pessoas que eu gosto. Então eu encontrei minhas amigas nessa festa. Encontrei outras amigas da época da faculdade para tomar café, para almoçar. Encontrei uma amiga minha, a gente conseguiu ir no Vila Lobos. Andamos de bicicleta, conversamos. E o bom, a maioria das vezes que eu encontrei essas pessoas, a gente não estava falando de trabalho, tá? Porque eu tenho a sensação, às vezes, que a gente só fala de trabalho. O pessoal que em SP, vou falar pra vocês, nós somos muito workaholics. Então eu vou colocar como os melhores momentos. Foi um mês de muitos encontros. Acho que se eu pudesse definir agosto com uma palavra, seria encontros. Pensa aí na palavra que define o seu agosto. Agora, algo que eu não devo fazer, a última pergunta. Algo que eu não devo fazer esse mês? Gente, que pergunta, né? O pior é que foi eu que criei, então eu tenho que aguentar o reggae aqui. Agora eu sei como os meus pacientes na terapia se sentem, quando eu faço umas perguntas, umas incógnitas, viu? Coisas que eu não devo fazer. Uma coisa também que eu quero diminuir mais pro fim do ano, que eu já coloquei como meta esse ano e eu consegui diminuir bastante, mas o meu consumo de carne vermelha. Duas coisas que eu amo, peixe e camarão.
amo. Inclusive no meu aniversário, eu tava até conversando com meu pai. Falei, pai, vou comprar uma lagosta, vou aprender a fazer. Nunca comi lagosta, mas eu amo cozinhar. Tô pensando até em fazer uns vídeos aqui cozinhando pra vocês. E irei fazer uma lagosta. Experimentarei meus dotes culinários com os frutos do mar. Acho que algo que eu não devo fazer agora, em setembro, eu tenho um grande problema com atrasos. Combinados que eu faço com as pessoas não chegam no horário. Gente, sou chata com atraso, mas assim, atraso pra mim, 15 minutos, ok, acontece. Agora 30 minutos, 40 minutos, infelizmente eu tenho pessoas que eu adoro, mas que se atrasam muito, muito. E aí eu decidi que eu não vou mais esperar. Tipo assim, se eu tiver um combinado, aí vamos fazer alguma coisa e tal. Deu o horário, deu aqueles 15 minutos ainda que eu espero, não aconteceu uma coisa assim extrema com a pessoa, ou eu vou começar a fazer o que a gente tinha combinado de fazer no meu tempo, ou eu vou fazer o que eu me sentir confortável, porque muitas vezes eu fico muito desconfortável esperando o outro, porque eu me organizei para estar lá no horário. Então uma coisa que eu não vou fazer é ficar desconfortável por conta da desorganização do outro, referente à minha organização. É um pouco difícil às vezes, porque a gente fica naquele... Eu acho ainda mais quando a gente gosta da pessoa. A gente fica naquela divisão de gostar da pessoa e entender que, poxa, essa pessoa é um pouco atrasada. Mas eu penso que, se a gente não colocar limites no comportamento do outro... E limites não é que você vai falar pro outro, você tem que mudar. Não, você tem que mudar perante aquele comportamento que você não gosta. Porque no final não adianta você ficar estressado, brava com o comportamento da pessoa, né? Então, é isso que eu não vou fazer. Gostou do vídeo? Você me escutou até aqui, parabéns. Você é uma pessoa que tem paciência, porque hoje as pessoas não têm paciência para 2 minutos, que já acham que é muita coisa. E comenta o que você quer ver mais aqui no meu canal, né? Eu estou voltando para este mundo do YouTube, então eu tô reaprendendo como é que fala, o que cativa vocês. E não esquece de seguir aqui, compartilhar esse vídeo, isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer e até entra, né, dentro das minhas metas do ano, que é estar mais presente nas mídias sociais. Então espero que você tenha gostado. Sou a Tamara Nascimento. Caso eu não tenha me apresentado no começo, que eu nem me lembro, sou psicóloga e depois da terapia é pra gente falar sobre a vida, pra falar sobre tudo, mas com muitas reflexões e muitos insights